Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Marília, de matemática. Eu espero que vocês estejam todos bem. Nessa aula, então, eu vou explicar para vocês, nesse vídeo, né, nossa terceira aula de matemática, tá? A ideia aqui, então, é fazer uma breve revisão dos conjuntos numéricos que vocês já vinham estudando e depois partimos para um novo conteúdo sobre a potenciação. Então, aqui no primeiro quadrinho, né, tá escrito que essa atividade equivale a 8 períodos de aula, como eu falei lá no grupo, que é 15 dias. Então, vocês têm atividades para 8 períodos, cada semana seriam 4. Então, cada parte corresponde à aula da semana, que são 4 períodos. E nas atividades você deve ler atentamente as informações, copiar e resolver em seu caderno. É muito importante resolver os cálculos, você apresenta os cálculos, e também que envie as fotos, né, visíveis para que eu possa fazer a correção. Lembrem também de tirar as dúvidas no turno da manhã, conforme o nosso horário de aula, porque às vezes à tarde e à noite eu vou demorar mais para responder, porque estarei com outras demandas, tá? Então, aqui que é importante que vocês sempre leiam o que vocês vão fazer nessa atividade. Então, primeiro, copiar o conteúdo e as questões no caderno. É importante que vocês copiem, pessoal, porque vocês estão se acostumando a só pegar a folhinha pronta e aí vão perdendo o desenvolvimento da letra, né? Então, é importante que seja copiado. Resolver as questões no caderno, apresentar os cálculos quando for necessário calcular. Copiar as questões da caneta e responder a lápis e enviar boas fotos das questões resolvidas, com os cálculos necessários. Então, é uma questão que tem cálculo, tem que me mandar com o cálculo, senão vai ser considerada como não entregue. Então, a nossa primeira parte é a aula do dia 22, que seria hoje, e dia 24 de março, conforme o horário da escola, tá? Então, a aula de revisão dos conjuntos numéricos. Então, os conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos cujos elementos são números e foram surgindo conforme as necessidades do ser humano em determinado período histórico. Então, eles foram surgindo no decorrer dos anos, né? E por que são divididos assim em conjuntos? Para nós poder classificar eles, né? Identificar. Então, os conjuntos que existem são os naturais, os inteiros, racionais, irracionais e reais. Nós já estudamos naturais, inteiros e racionais, e esse ano nós iremos estudar os outros. Então, os naturais são só os inteiros positivos. Então, a partir do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim infinitamente, né? Então, todo número natural ele tem um sucessor, que ou seja, um número que vem depois, né, dele. Nem todo tem um antecessor, porque antes do 0 seria o negativo, então não tem um antecessor. Mas a partir do 1, todos têm um antecessor. Os números inteiros. Então, esse nome é dado para os números inteiros, positivos e negativos. O que quer dizer inteiro? Que é um número que não é decimal e nem fracionário, ou seja, não é com vírgula e nem está escrito em forma de fração. E ele é representado pela letra Z. Então, todo número inteiro tem um sucessor e um antecessor, um que vem depois e um que vem antes, e também os números opostos. Então, números racionais. Os racionais são representados pela letra Q e são todos os números que podem ser escritos em forma de fração, que é como está aqui no exemplo. Então, como que a gente lê assim? X pertence aos racionais, tal que x é igual a A dividido por B, que é em forma de fração. A pertence aos inteiros e B pertence aos naturais. Por quê? Porque daí o denominador ele tem que ser um número positivo. E os números que podem ser escritos na forma de fração são os números inteiros, os decimais finitos. O que são decimais finitos? Tipo 2,15, que tem fim. Por exemplo, 2... Peraí. Vou achar a borracha. 2,14, 16, 21, 3 pontinhos, que continua. Esse não é finito, esse é infinito. Então, os decimais finitos pode ser escrito em forma de fração. E as dízimas periódicas, né, que são aqueles em que se repetem
Então, por exemplo, vai ser sempre 777, vai ser sempre 81, 81, 81. Então, esse também pode ser escrito em forma de fração. Então, a gente pode concluir que, ó, nos inteiros, a gente já tem os naturais, todo natural também é inteiro. Nos racionais, a gente já tem os inteiros, porque todo inteiro pode ser escrito em forma de fração. 2 é inteiro, se eu colocar 2 sobre 1, vai continuar valendo 2 e está escrito em forma de fração. São apenas duas formas de escrever. Então, expressões numéricas com números inteiros envolvendo todas as operações estudadas. Então, quando a gente tem uma expressão numérica, a gente tem que seguir uma ordem de resolução. O primeiro é a potenciação e a radiciação. Sempre resolver elas antes de qualquer outra operação matemática. A segunda ordem é multiplicação e divisão. Então, se não houver mais potenciação ou raízes, vocês vão resolver as multiplicações e divisões. Resolvem da forma que for facilitar o cálculo, tá? Agora, por último, é a adição e subtração. E elas vocês resolvem na ordem que aparecerem. Então, se aparecer primeiro a subtração, resolve. E se aparecer primeiro a adição, resolve. Então, exercícios. Calcule o valor das expressões numéricas abaixo. Então, lembrando que primeiro é as potências. Então, por exemplo, na letra B, vocês vão resolver primeiro 7 positivo ao quadrado. Então, ó, base positiva, o resultado vai ser sempre positivo. Então, 32 menos, ali vai dar positivo, 7 ao quadrado, 49. 7 vezes 7, né? Não, 7 vezes 2. Aí, aqui vocês vão fazer joguinho de sinais. Menos com mais, menos 32, menos 49. Agora, tenho 32 e devo 49, então eu vou continuar devendo 17, tá? Não é assim que vocês vão fazendo essas. Aqui, depois, fica um pouco mais complicado, então tem outro exemplo. 5 ao quadrado dividido por 5 mais 1 menos 1, fecha parênteses, mais 4 vezes 2. Então, primeiro resolver a potência, 5 ao quadrado, 25. Como isso aqui está entre parênteses, a gente já pode resolver também. Então, 5 mais 1, 6, menos 1, 5. E como esse aqui está longe da potência e aqui não tem uma potência aqui no meio, eu posso resolver 4 vezes 2, 8. Aí, agora, tem uma divisão e uma soma. O que vai resolver primeiro? Primeiro a divisão. 25 dividido por 5, 5. E o 8 mais 8 continua ali. 5 mais 8, 13, tá? É isso que vocês vão seguir aqui. Então, primeiro que tiver dentro do parênteses e dentro do parênteses seguir aquela ordem. Potenciação e radiciação, multiplicação e divisão. E depois adição e subtração. Número 2, representem em uma reta numérica os valores. Então, vocês vão desenhar uma reta numérica e identificar esses valores que estão aqui. Depois, vocês vão identificar quem é o maior número, o menor, quem são os números negativos, quem são os positivos, quem são os inteiros e quem são os racionais, tá? Depois, vamos relembrar algumas radiciações e resolver os exercícios abaixo. Calcular os valores das raízes. O que é uma raiz? Por exemplo, raiz de 36. É que número? É raiz quadrada, né? Então, se é quadrada, é só duas vezes. Que número vezes ele mesmo dá 36? Então, no caso, é o 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Então, vocês vão resolver essas raízes. Depois, na questão 4, vocês vão resolver umas expressões com raízes. Então, primeiro, resolve as raízes de cada um e depois a operação entre elas, tá? Conforme o exemplo aqui, raiz de 9, 3, raiz de 25, 5. 3 mais 5, 8. Nossa segunda parte da aula é da outra semana, aula segunda semana, então aqui ficou um erro. 29 do 3 e 31 do 3 são os dias das nossas aulas da semana que vem. Então, novos estudos sobre potenciação. Então, potenciação é a operação realizada na potenciação, é uma multiplicação e é representada da seguinte forma. Então, aqui eu tenho A na N, então um número elevado a um expoente N, porque a gente não sabe que número é e nem quantas vezes. Então, ele vai se repetir N vezes, quantas vezes o expoente estiver dizendo. Então, aqui, ó, tem um exemplo mais prático. 2 ao cubo.
O 3 é o expoente, ele vai dizer quantas vezes eu vou repetir a base. Então, eu vou fazer um produto da base de 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, nunca é 2 vezes 3. As propriedades da potenciação. Então, aqui que começa algo novo para vocês. Primeiro, toda potência com expoente igual a zero, o resultado será 1, por exemplo. Então, todo número elevado a expoente zero, o resultado é 1. Aqui, toda potência com expoente igual a 1, o resultado será a própria base. Então, qualquer número elevado a expoente 1, o resultado é a própria base. 1000 elevado a expoente 1 vai dar 1000, porque está repetindo 1000 uma vez. Aqui, quando a base for negativa, o expoente, um número ímpar, o resultado será negativo. Por exemplo, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Então, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, negativo. Quando a gente tiver uma base negativa e um expoente par, o resultado vai ser sempre positivo. Então, negativo 2 ao quadrado, 2 é par. Então, 2 vezes 2, 4, positivo. Quando a gente tiver um expoente negativo, o que que acontece? A gente tem que inverter a base. Então, aqui era 2 elevado a expoente 4, negativo. O 2 é como se tivesse 1 aqui embaixo. Então, eu vou inverter. Vai ficar 1 sobre 2 e o expoente fica positivo. Agora, numa fração, já vamos falar sobre esse aqui, quando a gente tem uma fração elevada a um expoente, a gente eleva os dois termos. 1 elevado a expoente 4, 1. 2 elevado a expoente 4, 16. Então, é isso que está dizendo aqui. A gente vai elevar cada termo. 2 elevado a expoente 3, 8. E 3 elevado a expoente 3, 27. Outras propriedades da potenciação. Então, quando a gente tem um produto, o que é um produto? Uma multiplicação de mesma base. Então, as bases são iguais e estão se multiplicando. O que faz? Conserva a base e soma os expoentes. Então, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo, mantém a base e soma 2 mais 3, 5. 2 na 5. Para que a gente usa essas propriedades? Para, às vezes, a gente poder simplificar, resolver de forma simplificada. Divisão de potências de mesma base, a mesma ideia. Só que agora é uma divisão. Como que resolve? Mantém o expoente e diminui, mantém a base, desculpa, e diminui os expoentes. Então, 6 menos 2, 5 no expoente 4. Então, pode aparecer em forma de fração, uma divisão, ou uma divisão com um sinalzinho mesmo. Agora, aqui, era 2 menos 3, então, vai ficar negativo, né? Porque tinha 2 e gastou 3. Outro exemplo, outra propriedade, potência de potência. Então, uma potência, né? Aqui tem uma potência elevada a uma outra potência. O que a gente faz? Multiplica os expoentes. Então, eu vou multiplicar o 4 pelo 2. Aqui eu vou multiplicar o 3 pelo 2. E aí, mantenho a base nesse novo expoente. Potência de um produto. Então, quando eu tenho aqui 4 vezes 5 elevado a expoente 2, eu posso distribuir esse 2. Então, ele vai para o 4 e vai para o 5. Então, vai ficar 4 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Ó, para vocês verem como isso aqui dá o mesmo resultado. 4 vezes 5, 20 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 20 ao quadrado vai ser 400. 16 vezes 25, 400. Dá o mesmo resultado. Potência de um produto. Essa a gente fez agora. Então, multiplicação de potências com o mesmo expoente. Então, tem uma multiplicação de potências que tem o mesmo expoente. É o contrário dessa aqui, né? Então, a gente tá ali com ela com o mesmo expoente, eu posso fazer a multiplicação primeiro e depois elevar o expoente. Então, conserva o expoente e multiplica as bases. Exercícios. Resolva utilizando as propriedades da potenciação.
Então, essas aqui vocês vão resolver as potências normais, né? Aqui também, né? Lembrando que fração elevada a expoente 2 vai todas elevada. Aqui é um expoente negativo, então vai inverter a base. Aqui também, aqui também. Aqui é uma multiplicação de mesma base, então vai manter a base e somar os expoentes. Aqui é uma potência de potência, multiplica os expoentes. Aqui é outra multiplicação de mesma base, vai manter a base e somar os expoentes. E as duas últimas é uma divisão de mesma base, então vai manter as bases e diminuir os expoentes, tá? E a 2 classificar como verdadeiro ou falso. Então, vocês vão analisar 2 no expoente 7 vezes 2 ao quadrado. É a mesma coisa que 2 na 9? 7 no expoente 3 elevado ao quadrado dá 7 na 5, é a mesma coisa? Daí vocês vão identificando e colocando verdadeiro ou falso. Essa aqui é a mesma coisa que isso? 5 mais 2 ao quadrado é a mesma coisa que eu separar os dois assim? E se eu fizer 10 terços dividido por 10 na quarta, vai dar 10 na menos 2? Então, vocês vão identificar como verdadeiro ou falso. É isso aí. Qualquer dúvida, me chame. Um grande beijo.